Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui e ver tantas caras conhecidas, tantas pessoas queridas pela gente. Fico muito feliz com a presença de todos e para tratar de um tema tão atual e tão polêmico que deve ser tão atualizado a cada momento, como eu senti quando fiz a pesquisa de 1 ano e meio para o livro. Fico muito feliz com a presença de todos, tantas pessoas assim que eu tenho um carinho realmente especial. É em relação à questão de onde há vida. Essa questão, essa frase, esta afirmação que se encontra na capa do livro foi proposital. Essa afirmação tem o sentido de explorar no livro aonde realmente há vida em relação às células-tronco, bebês e proveta. Após analisar o Acórdão Paradigma 3510 do Supremo Tribunal Federal, que analisou a questão da constitucionalidade da Lei 11.105 de 2005, eu me perguntei, puxa, aonde que realmente há vida? Esse é o grande questionamento e a questão que os ministros do Supremo Tribunal Federal se debateram para analisar essa questão. Daí a pergunta que eu fiz a mim mesmo, numa questão de reflexão, pensei, será que eles têm conhecimentos científicos, legais, para afirmar aonde há vida? Aonde que há só célula, aonde há um ser que pensa e sente? E acompanhando os votos dos ministros, até que foi uma votação realmente apertada em relação a esse Acórdão Paradigma, de 6-5, pela constitucionalidade da lei e utilização das células-tronco embrionárias em relação aos embriões que vão ser descartados ou aqueles que já estão congelados, a utilização desses embriões para a questão científica, eu fiquei me perguntando e achando que eu poderia contribuir de alguma forma com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu pesquisei no setor da parapsicologia, esse setor tão atual pelo qual a psiquiatria e a psicologia tanto se interessam. Nós tivemos aqui o 54º Congresso da Parapsychological Association, aqui no Brasil, desta vez sempre na Europa, Estados Unidos, e desta vez tivemos o privilégio de ter vários pesquisadores aqui no Brasil, e nesse convívio, nessa oportunidade, tive a oportunidade de verificar entre eles que há um interesse muito grande por todos os temas que a parapsicologia aborda, entre eles a questão de onde há vida, como foi tão pesquisado durante 40 anos pelo grande pesquisador Hernani Guimarães Andrade, tão conhecido do público. Sabendo dessa questão e analisando o Acórdão Paradigma do Supremo, eu percebi que o ministro Carlos Aires Brito disse e analisou que só existe vida quando há um sistema nervoso que se forma após a inserção desse ovo no útero, na mulher. E só há, segundo as pesquisas do Hernani Guimarães Andrade, a formação do sistema nervoso rudimentar, que o Carlos Aires Brito conseguiu considerar como sendo vida e a partir daí um ser humano, a partir da inserção no corpo da mulher. Esse sistema nervoso rudimentar sendo formado por um ser que está no que o Hernani Guimarães Andrade chama de hiperespaço, um ser que pensa e sente e que realmente forma o feto durante a gravidez junto com o DNA. Nesse 1 ano e meio de pesquisas, eu percebi, entrevistando vários geneticistas, que eles já têm uma noção de que o DNA não é suficiente para formar o feto durante a gravidez. Isso é consenso no meio da genética. Vocês terem uma ideia, eles acharam e perceberam, com pesquisas, gastando $50 milhões, de que o ser humano tem 30 mil genes e o grão de arroz tem 50 mil. Então, aonde haveria vida? O DNA é suficiente para formar o feto? Obviamente que, pelos resultados, eles já perceberam que não é. Nem o DNA, nem o RNA mensageiro, que também faz parte desta molécula. O DNA é uma grande molécula, com muita informação. Muito se fala em DNA, só que, na verdade, ele não é suficiente para formar o feto durante a gravidez. Então, perguntando a esse respeito, fazendo algumas pesquisas, eu constatei nas pesquisas do Hernani Guimarães Andrade, depois aperfeiçoando-as através de entrevistas, que existe realmente um ser que pensa e sente e está no que o Hernani Guimarães Andrade chama de hiperespaço, que é aquele espaço que nós não percebemos com os nossos sentidos comuns, porque o ser humano percebe um nível muito limitado de frequências. Nesse sentido, eu pesquisei e percebi que a teoria mais acertada para preservar a vida seria a teoria que o direito chama de concepcionista, a partir da concepção, mas a partir da concepção no momento da inserção
no corpo da mulher, quando, segundo o professor Hernani e o professor Tinoco, se abre um campo biomagnético, como se fosse, por exemplo, um campo da gravidade, para o hiperespaço, onde esse ser se liga e forma e molda o feto como se fosse uma forma, junto com o DNA. O DNA é informação, mas ele é só informação. Então, esse ser extrafísico vai moldando o feto até o final da gravidez, junto com o DNA, que é essa molécula tão falada. As comprovações disso são óbvias. As comprovações da onde vem isso são óbvias. Foi entrevistado o professor Flaviano Caetano dos Santos, que é professor da Unibem, entre outras pessoas, e realmente é consenso pelas pesquisas do cientista francês Pierre Venegeau e depois referendados pelo cientista coreano Kim Bong-han e outros cientistas de outros lugares de outros países, de que existe um corpo energético que é pré ao feto, ele é anterior ao feto, ele é antes do feto e serve como um mapa para o sistema nervoso que o ministro Carlos Aires Brito se referiu, e ele é um predisposto desse feto. Ele realmente é quem molda o feto junto com o DNA. Então, essas comprovações de que o DNA não é suficiente para formar o feto durante a gravidez, as pesquisas do professor Hernani Tinoco, a questão da acupuntura e já perceber, através de experiências, que ele forma realmente um corpo energético que forma, junto com o DNA, o feto, e é pré-existente a este, me fizeram pensar que só existe realmente, pelas entrevistas que eu fiz, a ligação deste ser a partir da inserção na reprodução assistida no corpo da mulher. Foi muito questionado, e a ADI 3510 questionava isso, de que o embrião seria a vida. Nas minhas pesquisas eu percebi que o embrião, aquele que está congelado em laboratório, é somente uma célula, como se fosse uma célula vegetal ou animal. Portanto, o artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, que fala que pode ser utilizado aquele embrião que não foi utilizado na reprodução assistida para pesquisas com células-tronco, bebês e proveta, realmente está de acordo com a questão constitucional, porque ele não fere alguém que pensa e sente, sendo que só há um ser ligado a esse embrião após a inserção no corpo da mulher. Além dessas pesquisas, foi na obra também pesquisada a questão da reprodução assistida homóloga e heteróloga. Homóloga quando os gametas são dos pais, aqueles pais da futura criança, e também quando heteróloga, quando o gameta é doado por alguém fora do casal. Em relação a essa questão, é diferente, é uma questão da adoção. Na adoção, houve um vínculo daquele que tem a paternidade biológica. Na reprodução assistida, não. Não existe esse vínculo, segundo os enunciados de direito civil que foram pesquisados. A questão também abordada no livro é em relação à herança. Quem tem direito à herança? O nascituro ou o embrião? O embrião é aquele que está fora do organismo materno, é aquele que está em relação ao que está congelado em laboratório. O nascituro é aquele que está dentro, que pensa e sente, e que, como diz a Maria Helena Diniz, é pessoa no ventre. Ela tem todos os direitos da pessoa no ventre, segundo a doutrina concepcionista a quem eu me filio. Não só a questão da concepção, mas a concepção após a inserção no corpo da mulher é que há a ligação desse ser que pensa e sente. Realmente, vocês vão perceber, ao longo da leitura do livro, que ele é de fácil leitura, de fácil pesquisa e de fácil compreensão. Eu não fiz um livro somente para advogados, médicos, engenheiros, para psicólogos, mas fiz uma linguagem, não uma linguagem tão simples, mas uma linguagem que seja de fácil, inteligível para as pessoas. Não uma linguagem muito científica, mas uma linguagem realmente que seja compreensível por todos. A questão também abordada, e na verdade o livro é um tratado geral sobre a gravidez. É um tratado geral sobre a gravidez e o direito brasileiro, tanto a parte do direito penal quanto a parte do direito civil, quanto a parte do entendimento parapsicológico, a parte do entendimento da medicina, a parte do entendimento de várias outras ramos da ciência. Vocês sabem que nesse século XXI, a pessoa que ainda pensa que a ciência é compartimentalizada, eu só sei química, eu só sei matemática, eu só sei física, realmente está ultrapassado. Porque as ciências, nesse século XXI, elas se interagem e se interpenetram. Eu já falei a vocês no começo da palestra como é interessante ver que psiquiatras e psicólogos estão extremamente interessados nas questões que a parapsicologia estuda.
Por isso, tão importante a questão da difusão da profissão e dos conhecimentos de parapsicologia que são tão estudados na Europa, Estados Unidos, Japão e até mesmo na Argentina e no Brasil também. Ele pode responder a muitas questões a que o ser humano está vinculado e pode tirar muitas dúvidas. Em relação também à questão do nascituro, a questão constitucional em relação à preservação da vida no nascituro, em relação ao aborto, eu entendo, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, 5º caput, que esse artigo 5º prevalece sobre o artigo 128, inciso 2 do Código Penal, podendo dar à mulher uma questão, a mulher que sofreu esse pavoroso atentado, que é o estupro, às vezes, dar um resguardo a essa criança, dando um resguardo, preservando a vida da criança e dando um resguardo à mulher pelo Estado, com meios, com assistência psicológica, social e com repressão ao criminoso que a violentou. Esse tema é delicado, é um tema que eu pesquisei muito e pensei muito em pôr no livro, mas achei que seria um tema importante e é um tema que tem detalhes também muito interessantes para juízes, promotores, advogados, médicos e todas as pessoas que venham trabalhar com esse tipo de situação. Nesses 1 ano e meio de pesquisa, foi muito importante porque a cada pesquisa que eu fazia, a cada pessoa que eu entrevistava, a cada pesquisa em livros, jurisprudência, doutrina, e realmente pessoas que eu entrevistava, eu percebia que as minhas pesquisas iam se autoafirmando, no sentido de que não é aquela célula que gera a vida, mas a célula a partir da inserção no corpo da mulher, quando ela forma o feto junto com o DNA, com o que a gente chama de modelo organizador biológico. Espero que o livro enriqueça a todos. Muito obrigado. E agora, vamos ao coquetel, que é a melhor parte. Tira aqui. Ô, doutor.